toda grande história tem um começo. E a nossa, como seres humanos, como seres sociais, começa muito antes da gente falar a primeira palavra ou dar o primeiro passo. Ela começa no silêncio, sabe? Na nossa primeira e mais importante conexão. É uma relação que se desenrola nos bastidores da consciência, mas que acaba definindo a arquitetura da nossa mente e o jeito como a gente vai se relacionar com o mundo pro resto da vida. Hoje, a gente vai fundo para entender como essa base é construída. Então, bora. E olha, isso aqui não é cena de filme de ficção científica, não. É, na verdade, a descrição mais fiel da realidade de um bebê recém-nascido. Uma criatura que é pura potência, jogada num universo de sensações que são completamente caóticas, que não dá para entender. E a forma como esse universo responde a esse primeiro chamado, a essa esperança tão crua, é o que escreve o código-fonte da nossa personalidade. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. A gente vai começar pelo nosso hardware biológico, entendendo a vulnerabilidade total do nosso ponto de partida. Depois, vamos ver como a química do corpo se transforma na psicologia da mente, dando origem ao que a gente chama de confiança. E, por fim, vamos descobrir como essa confiança vira o alicerce para uma vida inteira de relacionamentos e de resiliência. Para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente tem um paradoxo da evolução. Para a gente poder desenvolver esse nosso cérebro gigante, super complexo, a natureza teve que fazer uma troca. A gente nasce muito antes de estar neurologicamente pronto. Se a gente ficasse mais tempo no útero, a nossa cabeça simplesmente não passaria pelo canal do parto. O resultado, a gente chega no mundo num estado de dependência absoluta. Esse estado tem até um nome técnico: prematuridade fisiológica. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nos primeiros meses, um bebê não é um indivíduo autônomo. Ele é, na verdade, metade de um sistema de duas pessoas. Ele precisa de alguém não só para dar comida e para limpar, mas para regular todas as funções biológicas dele: temperatura, respiração e, o principal, o estado emocional. Ok, agora vamos dar uma espiada no que está acontecendo dentro do corpo desse pequeno ser. Como é sentir fome ou frio sem ter a menor ideia do que são essas sensações? A resposta é bem mais dramática do que a gente costuma imaginar. Para um bebê, uma necessidade básica não é um simples desconforto, é uma crise existencial mesmo. Quando a fome bate, a amígdala cerebral, que é o nosso detector de ameaças, dispara um alarme ensurdecedor. O corpo é inundado por hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. O coração acelera, a respiração fica curta. Para o sistema nervoso imaturo do bebê, não existe diferença entre estou com fome e estou morrendo. A sensação é de aniquilação, de que algo terrível vai acontecer. E é bem aí que um ciclo, fundamental, começa a se repetir. O desconforto leva ao único sinal que o bebê tem, o choro. E, idealmente, esse choro gera uma resposta do cuidador. E essa resposta, a comida, o calor, o abraço, traz o alívio. É a repetição consistente desse ciclo, milhares e milhares de vezes, que ensina o sistema nervoso do bebê a sair da tempestade e voltar para a calmaria. É a primeira lição de causa e efeito do mundo. O mais legal aqui é a química por trás disso tudo, sabe? De um lado, a gente tem o coquetel do estresse, com cortisol e adrenalina, que é ativado pela necessidade e cria uma resposta de ameaça. Do outro, a resposta do cuidador libera um antídoto poderosíssimo: o coquetel da calma. O contato pele a pele, a amamentação, a voz suave, tudo isso libera ocitocina, o famoso hormônio do vínculo, e opioides naturais que dão aquela sensação de bem-estar. Esses hormônios são tipo um extintor de incêndio químico, que apaga o fogo do estresse e sinaliza que está tudo bem, que o lugar é seguro. Dá para imaginar o sistema nervoso do bebê como uma casa com a fiação elétrica toda exposta. Qualquer faísca pode dar um curto-circuito. O bebê simplesmente não consegue se acalmar sozinho. Ele precisa, literalmente, pegar emprestado o sistema nervoso regulado do adulto. Cada vez que uma necessidade é atendida com calma, é como se o cuidador estivesse isolando um desses fios, construindo os caminhos neurais que, com o tempo, vão permitir que a criança consiga se autorregular. Só que esse balé de hormônios, ele vai muito além de só garantir a sobrevivência, né? Cada ciclo de estresse e alívio, cada dose de ocitocina, está escrevendo o primeiro software na mente do bebê. É aqui que a gente sai da biologia pura e entra na arquitetura da nossa psique. A experiência do corpo está sendo traduzida numa expectativa psicológica sobre como o mundo funciona. Quem deu um nome para isso foi um psicanalista genial, o Erik Erikson. Ele chamou essa fase de confiança básica versus desconfiança básica. E é importante entender que o bebê não está pensando de forma lógica consciente.
A mente dele funciona como um estatístico incansável, coletando dados 24 horas por dia. A cada choro, ele faz uma aposta. Será que alguém vai vir? O que eu preciso importa para alguém? Quando as respostas são, na maior parte do tempo, consistentes e sintonizadas com o bebê, o que acontece é uma espécie de dança, sabe? Uma dança de reciprocidade. O bebê sorri, o cuidador sorri de volta. O bebê faz um barulhinho, o cuidador responde com uma voz suave. É essa dança cheia de ritmo, cheia de trocas, que confirma a aposta do bebê e vai construindo, tijolo por tijolo, a base da confiança. Ele aprende que o que ele faz tem um efeito no mundo e que ele merece uma resposta. Essa dança parece tão natural, né? Quase automática. Mas o quão essencial ela realmente é? O que acontece com o mundo interno do bebê quando, de repente, o parceiro de dança dele para de responder? Essa foi a pergunta crucial que um pesquisador chamado Edward Tronick resolveu investigar. No famoso experimento da face móvel, depois de interagir normalmente com o bebê, a mãe é instruída a fazer uma cara completamente neutra, sem expressão nenhuma. A reação do bebê, nossa, é imediata e é de cortar o coração. Primeiro, ele estranha. Depois, ele usa todas as ferramentas que tem para tentar trazer a mãe de volta. Ele sorri, faz barulhos, aponta. Quando nada funciona, a confusão vira angústia. Por fim, ele desvia o olhar, chora e o corpinho dele murcha, num colapso de desespero. Isso mostra de um jeito muito claro o ponto do Erikson. A confiança é construída nessas microinterações e quando ela quebra, o mundo interno do bebê desmorona. O resultado dessa fase, dessa balança entre confiança e desconfiança, não é só uma questão de humor ou de temperamento. É algo muito mais profundo. Ele literalmente constrói o alicerce sobre o qual toda a nossa personalidade e a nossa capacidade de se relacionar vão ser erguidas. Imagina que a mente é como se fosse uma grande biblioteca em construção. Essa primeira fase é a concretagem do piso. Se o cuidado é consistente, o piso fica sólido, retinho, pronto para aguentar estantes pesadas de conhecimento, de desafios, de relacionamentos. Agora, se o cuidado é irregular ou negligente, o piso seca cheio de rachaduras, instável. Qualquer coisa que se tente construir em cima dessa base vai ser frágil, sempre correndo o risco de desabar com qualquer tremidinho. Quando a balança pende para o lado da confiança, surge o que o Erikson chamou de virtude da esperança. Mas olha só, é importante entender, isso não é um otimismo bobo de achar que nada de ruim vai acontecer. É a convicção profunda que a gente sente no corpo, de que mesmo no caos, mesmo na dor, existe um suporte disponível e que o mundo, no fundo, faz sentido. É a sensação de que não se está sozinho no universo. O ponto central aqui é que essa base, ela tem um eco gigantesco na nossa vida adulta. Quem desenvolve essa confiança básica se torna alguém capaz de interdependência, de pedir ajuda sem sentir vergonha, de confiar nos outros, de se permitir ser vulnerável. Por outro lado, a desconfiança básica pode levar ao isolamento, ensinando aquela lição perigosa de que depender de alguém é arriscado demais e que vulnerabilidade é uma fraqueza que precisa ser escondida a todo custo. Bom, depois de ouvir tudo isso, a pressão em cima de quem cuida de um bebê pode parecer, sei lá, gigante, né? Uma busca por uma perfeição que não existe. Mas a lição mais prática e talvez a mais tranquilizadora da psicologia do desenvolvimento vem de um conceito que muda totalmente essa história. O pediatra e psicanalista Donald Winnicott trouxe uma ideia revolucionária, a do cuidador suficientemente bom. A ideia dele é que a perfeição, além de não ser necessária, nem é desejável. Cuidadores de verdade cansam, se frustram, erram. O que realmente importa não é não ter falhas, mas a consistência no geral e, o mais importante, a capacidade de reparar a conexão depois que ela se quebra. Pensa bem. Se um cuidador perde a paciência, mas depois volta, se desculpa, acolhe a criança, isso ensina uma lição que talvez seja até mais importante do que a perfeição. Ensina que o amor não é frágil, que os relacionamentos sobrevivem aos erros e que os conflitos podem ser resolvidos. A confiança se fortalece não na ausência de falhas, mas na certeza de que o vínculo é forte o bastante para sobreviver a elas. É o reparo que ensina a resiliência. No final das contas, essa jornada da confiança é a história da nossa primeira fé. Antes de acreditar em deuses, em ideologias ou até na gente mesmo, a gente acredita no rosto que olha de volta pra gente, no calor do corpo que nos segura. Essa virtude da esperança inicial talvez seja a luz que nos permite, pro resto da vida, olhar para o desconhecido e, em vez de recuar com medo, dar um passo à frente, acreditando que se a gente cair, vai ter alguém para nos segurar.